presente até no ataque. O tempo tá terminando para uma turma no Cruzeiro, HG. E o Jardim, quando ele fala o seguinte, um período que eu usei para rodar os jogadores, tá explicado para mim cada vez mais porque que ele tem esse cuidado com o time titular dele, com caras que viraram alternativas para esse time titular. Quando a gente vê o Gamarra em campo, quando a gente vê o Lautaro mais uma vez, eu concordei. Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um corte de notícias do Cruzeiro e hoje com as principais informações desse jogo horroroso do Cruzeiro contra a União Santa Fé. E a mídia não perdoou o péssimo desempenho do Cruzeiro na Sul-Americana. E é lógico que eu trouxe para vocês todas as informações dos jornalistas. Mas antes de estar passando o vídeo aqui para vocês, rapaziada, sempre aquele pedido muito importante. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo. Então é o seguinte, de iniciar mais uma edição dos Donos da Bola, foi duro, né? Foi difícil ontem, foi difícil para assistir, 0-0, 20 e poucas mil, 21 mil pessoas, quase 22 mil pessoas lá no... Hein? Foram os melhores em campo. 20.944. Então quase 21. Foram os melhores em campo, né? Disparado. E aí a torcida foi lá, beleza, o jogo não foi tão bom, mas só que vocês precisam quietar, quer dizer, eu falei lá na rádio, não posso, vou ter que fazer uma ressalva aqui. Quem sou eu para ensinar o que o cara tem que acreditar, pensar, reagir ou não? Mas, gente, vocês pedem os jogadores da base, aí escalam os jogadores da base. Aí depois do jogo eu tava vendo na live lá do Samuca, lá do Valuzeiro lá, aí a turma tá pedindo a cabeça dos jogadores de base. Leão, não faz isso, meu filho. Então é o seguinte, tem que botar para rodar. O que aconteceu ontem, só aconteceu porque foi ontem. E o que é? De colocar um monte de garotos em campo. Isso não vai acontecer de novo. Tô falando de colocar todos rodando juntos. Então, peraí, né, gente? O time ajustado, né? Você vai me dizer que o Cauã Prates é ruim? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é um bi de erros. Você vai dizer, por exemplo, para mim... Que o Murilo, que aliás ontem quase quebraram o tornozelo dele. Isso é bom. Você vai dizer que ele é ruim? Você vai dizer que o Kenji não faz fumaça? Então, peraí, calma que o negócio vai virar. Calma que vai virar. Valuzeiro, tudo bem, Valuzeiro? Boa tarde para você, para os amigos aqui que nos assistem. A verdade é que a Sul-Americana, a partir da eliminação do Cruzeiro ainda na quarta rodada da fase de classificação, ela se tornou um enorme peso, né? Na temporada do Cruzeiro e para o torcedor do Cruzeiro também, parabenizar, né, os 20.944 torcedores que estiveram lá ontem. Importante para os garotos, como você já disse bem, pegando minutos e adquirindo a experiência para um jogador que sobe para o profissional, ela é necessária em um jogo onde há competição, em que pese o adversário fraquíssimo, eliminado também, assim como era o caso do Cruzeiro, mas importante para o Murilo Hickman, para o Cauã Prates e para o Kaique Kenji. Fiz questão de falar todos os nomes compostos, como gosta muito o Elton Novaes, gosta muito. Então é isso, e acho que também acabaram a fase de jogadores que poderiam provar algo diferente. Eu não estou dizendo que ontem um jogador poderia mudar o rumo dele na temporada do Cruzeiro. Exemplo, se o Gamarra fizesse uma grande atuação, aliás, o Gamarra mais uma vez provou porque que cada vez mais o Leonardo Jardim tem usado Vidalba, Fabrício Bruno e agora o Jonathan Jesus, né, que será titular na partida contra o Palmeiras. O Cruzeiro precisa realmente de um defensor na janela de transferências, mas alguns jogadores acabaram demonstrando por que o Jardim tem tido tanto cuidado com relação aos 11, com relação aos 12. Gente, não é fácil, às vezes, estar na televisão. Vocês não acreditariam nas coisas que acontecem enquanto a gente está falando olhando para a câmera. Mas hoje ele tem uns 16, 17 jogadores que ele confia, que conquistaram isso dentro de campo. E acho que a fase de avaliação... Ele falou a respeito de avaliação também. Então, vou observar muito o movimento que o Cruzeiro vai fazer na janela de transferência, mas de jogadores que não deverão permanecer daqui até o final da temporada. Quais, por exemplo, você acha? Não posso falar agora, mas porque isso depende, né? A gente imagina alguns, mas eu penso que... Quem você imagina? Eu gostaria de não revelar. Posso manter em sigilo? Pode, claro. Mas Lautaro... Você vive num país democrático. Aqui não é uma ditadura que te obriga a fazer Lautaro não dá mais. Não, mas veja bem. A questão do Lautaro, hoje pela manhã, eu fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro e perguntei sobre o interesse do Internacional. Essa pessoa me disse, o Internacional já teve interesse, mas não é de agora. Mas dá? Pra você dá pra ficar? Não, se o Inter quiser, se for pagar à vista, eu faço com o Inter.
E a Ou se prazo. quiser O mandar Inter um pagar jogador à na vista? troca. O Inter pagar... Mas como o Inter não tem o dinheiro para Inter pagar... pagar à vista... Não, então, mas como não tem dinheiro para pagar, aí fala, não, Vai tocar o Lautaro eu posso em quem, te Luiz? ceder. Eu posso Bernabé? Ah, manda o Vitão, tá bom, zagueiro, não? Vitão. Também gosto do Vitão. Manda o Vitão, tá tudo certo. Bernabé machucou ontem, inclusive. O Vitão pode ser uma boa, mas é óbvio, né, gente? O Vitão é um zagueiro caríssimo, então não vai rolar. Agora, a gente falou aqui de jogadores que... Você acha que ontem foi a despedida de alguns? Eu acho. Um dos que eu citei. Cite os nomes. Acho que Lautaro e Gamarra, especialmente. São dois jogadores que, infelizmente, eles não respondem mesmo em momentos como esse. Porque ontem é um jogo muito tranquilo para o Cruzeiro, que você imagina que o Cruzeiro vai entregar um pouco mais. E nós estamos falando de dois atletas que não conseguem entregar mesmo num jogo tão tranquilo, com a torcida lá mais para fazer festa do que qualquer outra coisa. Sem pressão, né, Thiago? Sem pressão alguma, porque não tem que se Engraçado, classificar. Cara, eu achava que o Lautaro fosse virar. Eu também achava que ia virar. Tinha um amigo nosso que falava que ele parecia um Nilmar. Amanhã ele tá aí. Mas eu... É mesmo? O Luciano falou isso? Não sei. Você lembrava o Nilmar do Inter? Eu sei que tá Ah, falando. deve ser por isso que ele falou que o Inter tem interesse. Peraí que você vai continuar falando, deixa eu só dar um recado aqui. Prestação de serviço aqui, daqui a pouco vamos ouvir o Léo Jardim. Mas só que, ó, gente, isso aqui é real, saldo devedor, quitação e desconto. Quem faz isso por você é a Solução 62701. Casos como esses aqui acontecem diariamente, podem ser casos como o seu, então não perde tempo não. 2566-2701, vem pra Solução Consultoria, a solução do povo. Léo Jardim falando, inclusive, peço sua atenção, porque ele fala de elenco, veja aí. Não é só esta partida, partidas do Sul-Americano deixam-me uma lição muito grande em termos de competitividade. Com certeza que não é só o Cruzeiro, estou a falar qualquer clube brasileiro que tenha ambições em três provas, não é? Taça do Brasil, campeonato e uma prova internacional, tem que ter um efetivo mais equilibrado de forma a competir nestas três competições. Vocês estão a ver que nós temos utilizado, temos 3 miúdos do sub-20, temos utilizado alguns jogadores que têm jogado menos, mas para jogar a sério, mas é a sério, não é? Tem que existir um plantel mais competitivo e é isso que temos que pensar no futuro. Quando o Cruzeiro quiser entrar a sério em 3 competições, tem que ter um plantel mais equilibrado, na minha opinião, para ser mais competitivo, para jogar a sério nestas 3 competições. A fala dele é muito boa porque ela abre reflexões. A primeira reflexão que abre ele fala isso para justificar que não tem de fato elenco para disputar as 3 e que abrir mão não, tá? Ser desclassificado da Sul-Americana pode ser um alívio? É a primeira coisa, estou perguntando, não estou insinuando. A segunda coisa, ele tem razão quando ele diz, para mim tem. Você quer jogar a vela mesmo, 3 competições, você necessariamente tem que ter um baita de um elenco. E quem tem hoje no Brasil é Palmeiras e Flamengo. Nesse aspecto ele tem razão. Então, o recado dele, que eu absorvi, é exatamente isso. Você quer montar e brigar na Sul-Americana, ou na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro? Quero. Então, você precisa necessariamente me entregar algo melhor, mais qualificado, e aí é quantitativamente e qualitativamente. Não sei se eu estou viajando, mas acho que foi isso que eu entendi. Então, boa tarde para todo mundo. Eu acho importante a fala dele, que ela também entra em algo que eu ia comentar da coletiva dele também. É quando ele fala que sobre a eliminação do Cruzeiro. A eliminação do Cruzeiro, primeiro a gente tem que deixar muito claro isso. A eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana, nesse primeiro momento, na primeira fase, ela é um vexame. É um vexame. O Cruzeiro, e quando ele fala do elenco, que, pensando o Cruzeiro, na grandeza do Cruzeiro, na importância do Cruzeiro tem no continente, o Cruzeiro, com um time alternativo, ele teria que fazer mais que 5 pontos. Estou falando se o Cruzeiro colocasse um time alternativo na competição, coisa que isso não aconteceu no primeiro momento. Era o time que o Cruzeiro tinha e entrou na competição e acabou perdendo os jogos da forma que perdeu. E quando mexia, um time totalmente desencontrado, isso eu estou falando da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana do Cruzeiro, o Cruzeiro termina com 5 pontos em 6 jogos. 5 pontos em 6 jogos. O Muxuquiruna
fez 16 pontos. Os únicos 2 pontos que ele perdeu foi no empate contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro jogou lá no Equador. O Cruzeiro teve apenas uma vitória. 3 derrotas. Então, quando você pensa o elenco que o Cruzeiro tem, quando ele fala que precisa de um elenco mais forte, mas mesmo com o elenco hoje do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tinha que ter feito muito mais. Dito isso, o Cruzeiro precisa sim de um elenco mais qualificado, tecnicamente, para pensar em Copa do Brasil e pensar em Campeonato Brasileiro. Que o Cruzeiro tem totais condições de estar nessa disputa. Tanto é que hoje o Cruzeiro está entre os melhores do Campeonato Brasileiro e tem umas oitavas de final aí da Copa do Brasil batendo na porta. Então, que sirva de alerta, que sirva de entendimento, que isso fique na memória do torcedor, que daqui 10 anos a gente não vai estar discutindo o contexto de como foi a Sul-Americana do Cruzeiro, a conturbada Sul-Americana, principalmente no início. Mas historicamente fica marcado como um grande vexame o que o Cruzeiro não apresentou na competição, que em 6 jogos conquistar apenas 5 pontos é uma vergonha, e isso aí é claro para qualquer cruzeirense. Só é importante dizer, né, que ele coloca vários pontos e nenhum desses pontos tem uma parte da coletiva que ele fala também a respeito do grande vexame que é o Cruzeiro ter sido eliminado, porque muitas vezes, quando você fala de muitos detalhes em uma mesma coletiva, pode parecer que tenta-se colocar algum tipo de justificativa para eliminação vexatória, uma das mais vexatórias da história do Cruzeiro em torneios continentais, para mim a mais vexatória. Então ele só contextualiza as coisas. O Jardim é um cara que, desde que está aqui, na minha opinião, não tenta usar de muletas, usar de desculpas, de justificativas para aquilo que não acontece dentro do campo. Então é só para que cada um coloque no devido lugar tudo o que foi dito na coletiva, e nada foi no intuito exatamente de eliminar o fracasso, o vexame que foi a eliminação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. De certa forma, ele manda recado ali, né, Galante? Ele manda recado que vale para a diretoria dele, mas que vale para outros clubes também. Sim. Esse recado, ele é universal. Quer disputar 3 competições com um calendário desse aí que a gente tem, que todo mundo sabe que é um problema, então você tem que ter elenco para se garantir. Boa tarde, Everton, estamos aqui do estúdio, pessoal de casa, me perdoem aí pela voz. Não, perdoa o cacete. Estamos na raça aqui para poder participar hoje. Ontem, só para falar um pouco, o jogo muito ruim, né? Mas eu acho também que a gente tem que entender que não era o Cruzeiro, né, em campo. E para mim ficou a seguinte situação, vendo essa desclassificação do Cruzeiro. Talvez sirva de alento para o torcedor do Cruzeiro. Se hoje o Cruzeiro entrasse para disputar a Sul-Americana a partir de hoje, com o time que tem, classificaria muito fácil nesse grupo, porque os clubes são muito fracos, assim como é o grupo do Atlético, né? Agora, ontem o que me chamou a atenção, estava até falando com o Valu antes do programa aqui, foi o Wallace, né? Porque eu acho que o Wallace foi bem. Fez um bom jogo ontem. Ele fez um bom jogo, né? E muita gente aí já colocando ele escanteado, né? Eu acho que de repente ele agora, a partir desse momento, ele pode criar um pouquinho mais de situação, né? Ter um pouquinho mais de minutagem. E o Lautaro, para mim, ontem também, da mesma forma que me deu esperança ver o Wallace, me deu um pouco de desespero ver o Lautaro. Porque se ele não vai jogar bem num jogo como o de ontem, cara, me desculpa, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas cada vez mais ele perde espaço. Cara. O grande problema é que ele entrou no time titular e não foi bem, e entrou no time que não era titular e também não foi bem. Né? Então aquela máxima que eu falei ontem, falei hoje no rádio e vou repetir aqui. O time, quando está muito ajustado, como é o caso do Cruzeiro atual, quem é bom fica melhor ainda, quem é bom não está bem é recuperado. Isso. E quem não é bom e não está bem é janela. É isso. Janela, não tem que ficar esperando demais também não. Agora, o que pega com o Lautaro é um pouco mais fácil talvez de você negociar. O Gamarra eu também acho que não vai ser difícil, não é porque é um grande jogador não, mas acho que não vai ser difícil. Agora fica na dúvida. E o Wallace? O Wallace entra em que grupo? No grupo dos recuperáveis ou no grupo que, bom, o tempo que está aqui não jogou ainda, ontem fez até um bom jogo, mas ainda muito baixo do que se espera. Então eu tenho essa curiosidade para saber. O Valu já falou isso aqui por mais de uma vez e eu concordo 100% quando ele diz isso. Eu não consigo desconfiar do Jardim, né? Em termos de recuperação. Por tudo que ele fez. Ele recuperou o Cássio, o Vidalba,
Ele recuperou o próprio William, que tem ido Caio, bem. pode colocar o Caio. O Caio Jorge. Caio também. Eu acho que o Caio estava bem no ano passado. Coloca o Caio. Eu acho que o Caio estivesse bem no ano passado. Então a gente o viu recuperando alguns caras. O Vidal, eu falei o Vidal já, né? O próprio Fabrício Bruno começou o ano entre trancos e barrancos. Eu vi então já o Jardim recuperar alguns caras. Agora, olhando para o Wallace, por mais que ele tenha ido bem ontem, de fato foi, eu concordo com vocês, eu não sei se nesse caso aí o jogador consegue entregar. Eu acho um recorte muito pouco, viu, pra falar do Wallace. Eu espero que sim. Então, Só o de ontem, né? Só o de ontem. porque é isso. Porque o recorte que a gente tem do Wallace, eu não consigo acreditar. O de eu não jogos acredito. Quando ruins, você pega o pacote de jogos ruins dele é muito maior. O Romero Sim, por isso eu não acredito. estava suspenso. Jogo contra o Sport, Campeonato Brasileiro. Mesmo o Sport tendo a dificuldade que tem tido, time com 10 rodadas, que não conseguiu vencer ainda. Mas é um jogo que você precisa de ir. A Ilha do Retiro nunca é um lugar fácil de se enfrentar o Sport, independente das circunstâncias. O Romero está suspenso. Essa situação não deveria gerar a dúvida que gera hoje no torcedor do Cruzeiro. Será que ele vai de Wallace? Será que ele vai de Eduardo? Será que ele vai de Murilo Hickman? O Wallace deveria ocupar minimamente, falo deveria no cenário ideal das coisas acontecendo. Deveria hoje, o Romero está ausente, o Wallace, com que boa parte da torcida se preocupasse. Não foi o que aconteceu. Quem foi escolhido foi o Eduardo. Então ele hoje, ele não é a primeira opção do cara que joga na posição de primeiro volante dele. E eu temo que talvez ele tenha começado ontem, acho que ele fez uma boa partida, nada além disso. Talvez, diante daquilo que tem projetado o Jardim, seja um pouco tarde. Só o tempo vai dizer, né? Só depois da janela e os movimentos que o Cruzeiro vai Sabe fazer uma coisa que me vão incomoda? poder ficar mais claros. Me incomoda um pouco assim, mas aí é coisa minha. Eu acho que o Wallace demora demais soltar a bola, mas não é porque ele prende, porque ele tem habilidade para aprender, de pisar na bola e pensar o jogo como o Lucas Silva, não, é de lentidão mesmo. Sabe? Mesmo ele tendo eliminado peso, eu ainda tô achando ele muito lento. É porque isso tem a ver com a dinâmica, né, o HG? A dinâmica do jogador, por vezes, não casa com a dinâmica da equipe. Exatamente isso. Eu vejo isso. Então, assim, ele é muito não sei como lento ele vai mudar para isso. o que o Cruzeiro se propõe, sabe? Então, assim, não sei se vai ter encaixe, mas também não sei o que o Cruzeiro pretende com ele. Só a abertura da janela aí que vai nos indicar. Minha gente, boleiros e boleiras de todo o meu Brasil, atenção. Realmente o Cruzeiro fez uma péssima Sul-Americana. É lógico que a gente entende que era começo de trabalho do Leonardo Jardim, o treinador estava chegando, o time estava todo desconfigurado, mas o grupo do Cruzeiro era muito fraco. O grupo do Cruzeiro era muito fraco. Mesmo o Cruzeiro todo desfigurado, era para ter tido um resultado melhor na Sul-Americana. Era para ter conseguido um resultado melhor. Esse grupo do Cruzeiro era fraco. Mas, infelizmente, o início da Sul-Americana do Cruzeiro foi péssima. E o treinador percebeu que não ia ter jeito de classificar ou ganhar a Sul-Americana. Então ele priorizou melhorar o grupo para jogar o Brasileiro e para jogar a Copa do Brasil. E nós tá vendo aí que tá colhendo resultado. O treinador estava certinho, tá colhendo resultado aí na Copa do Brasil e no Brasileiro. Que o Cruzeiro possa continuar nessa pegada, porque o time do Cruzeiro está jogando muito. É lógico que na Sul-Americana ficou devendo. Eu não vi nenhum jogo bom do Cruzeiro na Sul-Americana. Infelizmente, todos foi péssimo. Até porque mesmo o Cruzeiro jogou com time alternativo, com time reserva. Todos os jogos do Cruzeiro foram horrorosos. Inclusive esse último jogo aqui, que para mim foi um dos piores. Mas agora é foco no Brasileiro. Temos aí o Palmeiras para frente aí. O Palmeiras é um time muito bom. Vai ser um teste de fogo para o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem tudo para ganhar. Igual eu falei no último vídeo, o Cruzeiro dos dois que estão competindo lá em cima, o Cruzeiro é o que está jogando futebol mais bonito, o Cruzeiro é o que está jogando futebol mais envolvente. Então tem tudo aí para conseguir uma vitória contra o Palmeiras. Embora a mídia paulista aí do Rio de Janeiro está falando que o Cruzeiro vai perder, eu não acho não, viu? O Cruzeiro é o que está jogando futebol mais envolvente, é um time que está todo ajustado e tem tudo para conseguir um bom resultado.